Elton, falando de problemas, né? Quem assistiu a coletiva do Eduardo Domingues ontem, viu a sinceridade dele e ele externando alguns problemas do Atlético que realmente me incomodaram ontem. Pensar que o Atlético demorou 1 ano para poder contratar um volante, primeiro volante. Tomás Pérez chegou, ainda não jogou. E ontem ele foi questionado o porquê o Tomás Pérez não entrou quando o Cissé se machucou e ele optou pelo Igor Gomes. E aí ele disse que é um jogador que não tem experiência, que ele fez apenas 12 jogos como profissional. Aí eu fico perguntando assim, né? É uma surpresa, porque eu não conhecia muito jogador, eu sei que para muitos é uma surpresa. Mas e pensar que o Atlético demorou 1 ano então para contratar um volante que não está pronto para jogar. Não fui eu que falei. Foi o técnico do Atlético que falou isso ontem. Que o contratado, para poder cuidar do meio de campo, ele não tinha condição porque ele não era experiente. E aí ele colocou o Igor Gomes, que o Igor Gomes é um jogador mais experiente, que já jogou finais e tudo mais. Que também mostra ainda que o Domingues ainda não conhece perfeitamente o Atlético, porque o Igor Gomes não vive um bom momento para o torcedor do Atlético há muito tempo e ele optou por ele. E outro detalhe, por que você colocou o Bernard e não o Scarpa? O Bernard e o Igor Gomes não jogavam há 2 jogos, eles nem entravam. Porque ele tem mais profundidade do que o Scarpa. Eu achava. Ele ainda tem que conhecer muito mais o elenco do Atlético. Porque o Bernard não tem mais profundidade que o Scarpa há muito tempo, talvez desde 2013. Agora, o problema é que se ele conhecer bem o elenco do Atlético, ele vai embora. Eu acho que é por aí, viu, Toledo? Eu acho que ele já... Eu acho que o auxiliar técnico permanente lá, eles falaram, não conta tudo para ele não. Espera um pouco até ele ambientar em Belo Horizonte. Fala, HG! Só um detalhe, batendo um papo com o grande Ricardo da Na Mídia. E o Ricardo me disse uma coisa que acho que merece uma apreciação, uma avaliação aqui do nosso grande elenco. Quando o Barba cita essa frase que foi dita agora pelo Breno Galante, de que eu optei pelo Bernard porque ele tem mais profundidade, eu posso acreditar que ele tenha visto alguma coisa do Bernard, nos melhores períodos do Bernard, tanto no Atlético quanto fora. Mas, mais importante do que tudo isso, batendo um papo com o Ricardo na mídia me disse, temos que cobrar de quem brifou, de quem orientou o Barba a escalar o Bernard, acreditando que o Bernard fosse o cara a ter mais profundidade. Temos que saber quem passou isso para o Barba, porque quem passou está extremamente equivocado e merece uma cobrança. Ô, Toledo, vendo tudo que está acontecendo nesse início de ano com o Atlético nos últimos 10 jogos, pegando o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro, ele teve mais treinadores que vitórias. Ele tem 2 vitórias apenas, que é uma contra o Pouso Alegre e a outra contra o Itabirito. O time foi até rebaixado. Não, nos últimos 10 jogos envolvendo o Campeonato Brasileiro ou Mineiro, vou repetir. Verdade. O Atlético tem apenas 2 vitórias. Futebol... E teve 3 treinadores nesse período. 3 treinadores nesse período. Que loucura. Não entrega desempenho, não entrega resultado. Você teme pelo Atlético, pelo futuro dele, nesse curto espaço de tempo? Eu acho que é muito arriscado, né? As contratações não estão encaixando, né? E quando o Paulo Braques veio para o Atlético, eu falei assim, não sei se vai resolver. Porque quando ele esteve no América, a gente não tem boas lembranças. Depois passou por vários clubes e veio para o Atlético cheio de problemas para resolver coisa que ele não resolveu em lugar nenhum. Então, eu acho que é complicadíssima a situação do Atlético, como o Everton disse. O time está totalmente desencaixado. Não tem defesa, não tem meio, não tem ataque. Então, o técnico vai ter muito trabalho para organizar isso. Diante desse cenário mais recente, Eltinho, a perspectiva que fica o Atlético vai brigar pelo quê na temporada? É título brasileiro? É Copa Libertadores? Para não cair. Então, a minha expectativa, que era o Atlético brigar por um G6, ela começa a ser reduzida. Eu começo a imaginar que o Atlético vai lutar para não cair, de novo, pelo 3º ano consecutivo. E aí, o que a gente vinha falando sobre a janela ser interessante, boa, talvez a gente tenha que começar a rever, cara. Porque o que aconteceu? Ontem entraram o Alaminda e o Cassierra. Os 2 entraram bem? Não. Então. Nem um pouco. E aí os caras que foram contratados e que estão rendendo minimamente, ou tiveram a aprovação do técnico anterior, que era o Sampaoli, ou foram indicados por ele. Não, os 2 que jogaram ontem, tanto o Lodge é indicação... Não, aprovação. Ele aprovou. E o Vitor Hugo é indicação. E os outros nomes que foram contratados com o aval dele, seja por indicação ou aprovação, são o Maicon e o lateral direito, o Ângelo Preciado, que também entra o Preciado. E o Maicon não jogou ontem por uma questão física. Mas aí entram os 2 que ele reclamou, questionou e não dava espaço, e até aqui os caras não apresentaram absolutamente nada. Ontem, mais uma vez. E eu acho que a gente começa a se perguntar, de fato a janela foi boa? Esse elenco do Atlético vai lutar por o quê em 2026? Para mim, talvez seja rebaixamento e a gente estava um pouco iludido com quem chegou. Valor, você ia falar? Não, você ia falar que a ausência do Maicon escancarou algo que com a presença dele em campo a gente já havia afirmado, né? Ele é o esteio do meio-campo do Atlético. O meio-campo do Atlético inexiste hoje
sem a presença do Maicon. E olha detalhe, aqui, o HG falou na sexta-feira que se o Atlético perdesse, a responsabilidade e a cobrança seria em cima dos jogadores. Eu concordo plenamente com isso, porque o Eduardo chegou outro dia, é muito pouco tempo para ele montar o time. Mas ele deu a letra ontem de novo, também colocando a responsabilidade nos jogadores. Quando ele fala que, primeiro, você não pode perder um clássico como perdeu, sem entrega, sem correr. Ontem ele falou, sem correr, em várias respostas dele. E ainda disse, futebol hoje não se ganha só na técnica, no nome, tem que correr, tem que ter entrega. De novo ele salientou isso. Isso aí é o que a gente cobra aqui, a gente fala muitas vezes, né? O time do Atlético continuou mostrando uma postura e atitude que, se mostrar na quarta-feira contra o Inter isso, por mais que o Inter viva um mau momento, não vai vencer o Inter. É isso aí, ó. Deixa eu dar mais um recadinho aqui e a gente já volta pro debate e vamos falar muito ainda da confusão. Você que financiou um carro, moto... Toledo, você me chamou aqui para fazer um paralelo de situações. Não, porque a gente está falando do Atlético, né, que não está pronto para o brasileiro, e o América também eu vejo na mesma situação. O Campeonato Mineiro, ele engana muito. Nas primeiras partidas eu falei, não, o América está melhor do que o ano passado, né? Com o Perso ali no meio, alguns jogadores, mas depois que os outros times vão melhorando, o América vai piorando. E não consegue vencer o Tirol, que é da segunda divisão do Ceará. É um absurdo. Então, quem não vence o Tirol dentro de casa, vai ganhar de quem na segunda divisão do brasileiro? Então acho que a gente tem que deixar esse alerta para o América também. O Valentim é um retranqueiro de marca maior. Ele, se ele puder, põe 5 zagueiros jogando em casa. Então é preciso a diretoria do América dar uma repensada e ver o tamanho do América. Que não pode deixar o treinador entrar na segunda divisão achando que o América é um time pequeno, tem que jogar retrancado contra o Paysandu. O América tem que se posicionar como um grande time do Brasil, mas isso tem que ser dentro de campo. Tá vendo? Pra quem fala aí que a gente não fala do América, agora tem um representante só que firma, que faz a marca dele aqui, que pega, mete o pé, chega metendo o pé na porta. Mas vamos falar da confusão, ó, que virou pancadaria depois, eu sempre falo depois do apito final, foi antes do apito final, a confusão começou e tivemos 23 expulsões. Tá aí o início da confusão, Thiago Fernandes, Thiago Valu. Que golpe é esse? Alguém sabe? Um impulso seguido de um vazare, e aí começou toda a confusão, Valu. Cara, isso não existe, né? Vou ser rápido, Thiago. Não, desculpa. Todos os jogadores passam a serem responsáveis, né? Mas eu não posso aqui... o Everson agride o Christian, né? E ali é um chão coberto de gasolina que ele joga um fósforo aceso, né? E daí por diante o que a gente vê é realmente cenas lamentáveis, né? Para usar o jargão popular. Um abraço, inclusive, pro pessoal lá do CL, né? Grande Pipe e também Bruninho. O Bruninho eu só chamo ele na minha cabeça de Fausto Vera, né? Desculpa, Bruninho. Parece. Mas é isso, né? Poderia ter sido evitado tudo, né? Desde o nascimento do embrião, né? Porque o Everson, a gente tem que lembrar, o Everson é um cara que ele conquistou até ontem todos os títulos do Campeonato Mineiro com o Atlético, desde que ele está aqui. E em algum momento ele iria perder algum título mineiro. E o Atlético ali naquele momento até procurando ter pressa ainda para uma reposição de bola para um hipotético empate. O empate não era impossível. O Atlético poderia chutar uma bola no alvo do Cássio e conseguir fazer esse um gol. E a partir daquele momento que ele faz o que faz com o Christian, que para mim chega para disputar uma bola de um rebote de uma maneira possível, tá? De uma maneira possível dentro do jogo. E ele aí tem uma atitude destemperada e daí para frente, como diria o outro, é só para trás, viu, Elton? Eu concordo com o Valu em relação ao Everson e concordo com ele também que, cara, embora ele seja o responsável por iniciar esse problema todo que aconteceu no gramado, é uma confusão generalizada em que todos são responsáveis. Todos. Eu fiz questão de ler hoje no Band News na área, nome por nome dos jogadores que foram expulsos. Ao todo são 23. Cara, esses caras, eles têm que ser responsabilizados. 12 do Cruzeiro e 11 do Atlético. E 11 do Atlético, exatamente. Altinho. Só para ler aqui de novo Você quem quer são dar os a escalação? atletas, da escalação completa aqui, desses atletas que foram expulsos. No Cruzeiro, Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vidalba, Cauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wallace, Gerson e Caio Jorge. Pelo lado do Atlético, Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lianco, Juan Tressoldi, Júnior Alonso, Renan Lodge, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk. Uma escalação. Todos eles são responsáveis. Então deixa eu só e todos, para mim, precisam ser punidos severamente no Campeonato Mineiro. Os que não foram citados na súmula, né? Já que a gente falou de quem brigou, vamos falar de quem não foi citado na súmula. Vitor Hugo, pelo lado do Atlético. Vitor Hugo, zagueiro. Dudu, Gustavo Scarpa. Do Cruzeiro não foram citados na súmula. Wanderson, Bruno Rodrigues, William, Kaique, Matheus Pereira. Apenas 8 jogadores. HG, você tá com a gente ainda? Tô. Tá? Eu quero que você fale a respeito dessa confusão. Estamos mostrando as imagens aí de forma repetitiva. Você já viu essas imagens desde ontem trocentas vezes. Eu queria te ouvir sobre essa confusão, que eu acho que é histórica, né? Eu acho que a nossa geração nunca presenciou algo tão assustador vindo dos jogadores em campo. Não serei o sujeito a ficar aqui
cagando regra e sendo hipócrita, porque é o seguinte, se houvesse algum tipo de covardia no sentido de uma tocaia, 5, 6 jogadores em um, alguma coisa. Agora, quando a porradaria é distribuída, organizou direitinho, todo mundo bateu e apanhou, eu não vou ficar aqui, eu não faço apologia à violência de jeito nenhum, como eu não faço apologia a um monte de problemas que o futebol tem em relação, né? Ou que acontece também no futebol. Mas depois do que aconteceu aí, eu vou ficar dizendo que não, pensando bem, vamos todo mundo rezar. Os caras não se gostam quando o melão rola. Quando o melão rola, os caras não se gostam. Eu falei com um jogador aqui na Band em São Paulo, ex-jogador, aliás, 3 ex-jogadores aqui antes de entrar no ar. E eles falaram, o pau canta mesmo. Agora, eu não vi. É claro, como começou ali com o Everson dando aquela pisadinha antes, depois do gol, Caio Jorge, mitou galinha, não sei o quê. Aí depois ali uma provocação aqui, outra colar. E aí o negócio... gente, ficar aqui no ar-condicionado dizendo não pode ser assim. A gente se irrita no estúdio. A gente se irrita no almoço nosso, quando há divergência. Os caras estão ali, com 50 e tantas mil pessoas no estádio, todo mundo com sangue quente, todo mundo fervendo, porque é clássico, uma rivalidade histórica. Aí a porrada come, eu vou ficar, olha, é óbvio que é um péssimo exemplo. É óbvio que está repercutindo no mundo inteiro. É óbvio. Mas eu vou chegar aqui e ficar, não, porque agora precisamos no próximo jogo entrar com faixa. Não, o nosso papel é pedir para que não aconteça. Quando acontece, como aconteceu, eu não vou ficar aqui dizendo, não, pensando bem o cacete. A porradaria rolou, todo mundo bateu, todo mundo apanhou. Eles vão pagar com as punições diante da súmula que foi bem carregada. Recorde nacional, eu até pensei que tinha sido mundial, mas parece que não. Recorde nacional de expulsões, entrou para a história, está repercutindo no mundo inteiro. Isso é bom? Claro que não. Claro que não, mas eu não vou ficar aqui sendo hipócrita para ficar dizendo para os caras, ai, nossa, como vocês são bobos, que coisa desnecessária. É óbvio que eu não vou, porque no final das contas foi bem divertido de assistir. Ô Everton, agora você pior do que o que você falou aí, você toma cuidado com o recorde ou o recorde, hein? Que isso aí tem dado processo aí para os outros. Pois na verdade é recorde aqui no Brasil, né? Agora é uma bobagem tão grande, né? A gente vê o Ministério Público preocupado com a palavra, enquanto a gente tem tanta coisa para resolver. E eu acho que o que falta um pouquinho no Brasil, no futebol, é respeito. Né? A gente vê durante o jogo de ontem um desrespeito constante. O Matheus Pereira fala uma coisa com o Lodge, o outro fala uma coisa, dos dois lados. Sim. Então acho que o jogador ele precisava entender o outro mais como um companheiro de profissão que como um inimigo. Ele tem que jogar bola e ganhar o jogo. E não querer ganhar na conversinha, na irritação, fazendo alguma coisa. É normal do futebol brasileiro ainda. Mas eu acho que eles poderiam ter um pouquinho mais de respeito. Oi. Vamos lá. Você me chamou, André? Você sabe que você é do Niterói, eu sou do Pombal. A gente conhece muito bem essas relações. Isso. Amigo que é amigo não separa briga. Amigo que é amigo chega dando voador, a verdade é essa. Agora eu quero perguntar para qualquer um de vocês aí, sem hipocrisia, se vocês estivessem dentro de campo ou no banco de reservas, o pau começou a cantar contra um jogador amigo seu, independentemente de quem tenha começado, vocês iam ficar assistindo do banco? Fala a verdade. Eu já fiz isso pelo Valu na pelada. Eu entrei na treta por causa do Valu. Ô HG, hoje o Rômulo me perguntou se eu já tinha vivido esse tipo de situação. Eu falei assim, velho, eu sou do Niterói, lá em Divinópolis, velho. Meu time jogava em vários lugares ali. Teve uma América contra o time do Flamengo. Lá no CSU. Lá no CSU, você lembra do CSU? CSU. CSU. Claro que eu lembro. Teve uma América. Então, assim, eu também, eu entendo perfeitamente, não vou ser hipócrita. Não, o futebol hoje está uma tranquilidade. Eu vou te falar o seguinte, é um doce. Ô, HG, eu fui iludido lá na rádio hoje, eu já admiti isso. Eu e Elton Novaes caímos na grande bobagem de acreditar que o Clássico ia ser um grande jogo. Você tinha razão, o Valu, o Thiago Fernandes, que ia ser um jogo de pegada, de porradaria. Você disse isso na sexta-feira. Eu não acreditei, o El também não. Nós fomos românticos achando que ia ser um grande jogo. Vamos. Deixa eu só despedir do HG. Pior foi meu guru, Thiago Valuzeiro. Aliás, você acha que se eu estiver num lugar e alguém partir pra cima de um de vocês, vamos pegar o Valu como exemplo, encostar o dedo no Valu, o pau vai cantar na casa de Noca. E eu tenho a facilidade de 5 minutos de tesoura voadora sem colocar o pé no chão. Então já tô avisando que é assim que a banda vai tocar. Agora eu queria só dizer uma coisa. O Valu disse na sexta-feira aqui que o jogo seria 1-0 Cruzeiro, com um gol que ninguém saberia se a bola entrou, se não entrou, se a bola entrou, se não entrou, que ia gerar, que ia ser um jogo ruim demais, e foi. E eu falei que o pau ia cantar, que ia ter porradaria, e teve. Ou seja, ele falou que você é do Caio Jorge. Somos os oráculos do programa. Ô, HG, eu tenho que dar tchau pra você, um beijão, você tem seus compromissos aí. Valeu demais, amanhã a gente te espera aqui. Tem muita coisa pra resenhar. Beijo, meu querido! Vamos. Aqui, peraí. Ô, Thiago, já te mandei mensagem aí, pelo amor! Eu não vi, não. Pelo amor de Deus!
Ô, André, o que é para eu mostrar agora? A repercussão. Eu acho que é importante você ler, Thiagão. Aí, ó, repercussão mundial. Não, você entendeu, né? É que o Valu falou Ó, que ele lê seria equipe da campeão. França. 23 jogadores expulsos do Brasil após violenta briga entre Cruzeiro e Atlético. Esse outro é de onde? Da BBC da da Inglaterra. BBC, A foto da BBC olha, ficou boa, que hein? chique. Assim, com o Hulk abrindo os braços. 23. Mas esse jogo, essa foto é do jogo de ontem? Não, é uma foto qualquer. Qualquer, né? Qualquer. 23 jogadores expulsos depois de uma briga massiva no Brasil. Tá aí, ó. Então tá a repercussão. Tem mais? Então, cadê o Olé da Argentina? Também tá 23, colocando. Rita 23, Rojas, recorde total. Esse que é de onde? É em inglês também. É da Inglaterra? Da Inglaterra o 4-3-3? É da 4-3-3, Inglaterra? Tá aí, tem mais repercussão. Tem mais repercussão, Ana? Absolute caos. Só essas aqui, né? Foi no mundo inteiro. Eu vi uma também da Arábia. Tava tudo inscrito naqueles riscados. Sabe o que é esse riscado? Diz que até no Irã deu notícia. Deu. Os caras abismados no Irã. Com isso, esse cara mais preocupado com isso agora. Deu também existe, na não. Arábia, deu. Tá Quase cuspia, Tá tudo cara. condenado. Tô rindo agora. Ó, o Vesco